O tema da mensagem de hoje é: o que me faz decidir por Cristo? Amor ou medo? Não é tema de novela da Globo. Não é amor e ódio. É amor ou medo. Amém? O que me faz decidir por Cristo? Amor ou medo? Livro de Gálatas. Se você quer conhecer um livro de batalha espiritual, se você, a exemplo de Êxodos, se você quer saber o que é uma guerra espiritual, leia o livro de Êxodos e leia o livro de Gálatas, né? Porque isso fala aí da batalha da carne e do espírito, do sistema do homem, do sistema humano e das coisas divinas. O que me faz decidir por Cristo, amor ou medo? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Eis que espero. Gálatas capítulo 5, versículo 6, a parte B, ou seja, o finalzinho do versículo, nós estaremos falando sobre como fazer a sua fé funcionar. Quando é que a fé funciona? Porque muitas pessoas, apesar de dizerem que têm fé, não conseguem ver vitórias, não conseguem obter vitórias, ok? Gálatas 5, versículo 6, diz assim a parte B, o finalzinho. Mas, sim, a fé que opera pelo o amor, diga assim, a fé que opera pelo amor. Olhe para o seu irmão e diga assim, a fé bíblica é aquela motivada pelo amor. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça. Traga, Senhor, a nós a revelação desta palavra. Meu Deus, para que nós possamos sair daqui encorajados e desafiados, meu Deus, a reconhecer e a receber o Teu amor para conosco, para que aquilo que o Senhor nos promete pela Tua palavra e pelo Teu Filho possa se materializar em nossas vidas, meu Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, muitas vezes eu me converti quando eu tinha 20 anos. Eu tive uma vida que, se o jovem acha que isso é aproveitar, eu posso dizer que então eu aproveitei. Eu conheci muitos lugares, eu vivi de muitas noitadas, eu viajava com 12 anos, eu já ia para o Rio de Janeiro e passava noite nos carnavais. Eu tinha uma carreira promissora e a bebida, o cigarro, as orgias acabaram com tudo isso. E então, mas eu não via esse lado, que foi isso que destruiu. Mas uma vez eu estava jogando em Araruna, no Paraná, e meu pai entrou em coma, e eu estava de viagem e não me informaram, e quando eu voltei já fazia 3 dias que meu pai tinha sido enterrado. Então uma revolta brotou dentro do meu coração, e eu culpava a Deus. Culpei a Deus pela minha carreira não ter dado certo, culpei a Deus por... Sou filho adotivo, inclusive minha mãe está aqui me honrando, minha mãe adotiva, né, mas que me criou desde os primeiros meses de vida, com muito amor e carinho. Mas tudo isso eu atribuía a Deus, eu culpava a Deus. Então, quando se colocava para mim que eu deveria amar a Deus, como eu poderia amar alguém que eu atribuía a todos os fracassos da minha vida? Como amar a Deus quando eu responsabilizava Ele por
um estrupador, por exemplo, estrupar uma criança? Como amar a Deus se eu falava, se Ele tem tanto poder, por que não faz nada para impedir essas coisas? E essas dúvidas, então, crescia dentro de mim ao longo dos anos, junto com isso uma revolta, e então eu não conseguia amar a Deus. Então, alguém falava de eu servir a Deus, então por medo, porque eu ia para o inferno, e eu tinha vontade, confesso a você, quando as pessoas falavam isso, de mandá-la para o inferno antes de mim, não é verdade? Você vai para o inferno, ou vontade que eu tinha de mandar ela logo para o inferno, não é verdade? E eu começava a olhar para aquelas pessoas e falava, mas quem essas pessoas pensam que é? Elas acham que são merecedoras? Elas acham que são melhor do que eu? Então eu ficava com um olho crítico em cima dessas pessoas e procurando falhas. E é o que mais eu achava, né? Porque todos nós somos falhos, sim ou não? Se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, olha bem nos olhos dele e diz assim, muito obrigado por você ter me escolhido. Só você viu as qualidades. Não é verdade? Porque quando estamos apaixonados, nós só vemos as qualidades. Aí depois começa a ver os defeitos. Então, se você é solteiro, eu lhe digo, abra os olhos agora. Depois feche os olhos. Depois não veja mais nada. Amém? Mas então, assim era com Deus. Então pessoas começavam a fazer terrorismo comigo. Pessoas falavam assim, olha, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. E eu falo assim, eu vou mandar essa pessoa para o inferno antes de mim. Eu tinha uma raiva desses crentes que falavam isso, né? Minha mãe então chegava para mim, quando eu comecei a ir para a igreja, ela chegava e dizia, como que é? Ou bem a igreja ou bem o mundo. Eu falava, então vou para o mundo. Então pronto, já decidi. Né? Já decidi para onde eu for. Até que alguém então sentou comigo e começou a mostrar para mim o amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus pela humanidade. E que tudo aquilo que acontecia, o estrupador que estrupava uma criança, o assassino que matava um inocente, as catástrofes que aconteciam, não era o projeto de Deus. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo para que nós vivêssemos com uma vida de qualidade. Deus fez tudo, era tudo climatizado, temperatura amena, era tudo perfeito. Mas Deus não fez o homem um fantoche, Deus não fez um homem uma marionete, Deus fez um homem com o poder de escolha, o poder de decisão, o poder de decidir. Muitas vezes nós queremos decidir pelos outros, mas a verdade é que Deus nos deu o livre-arbítrio. É lógico que como pai e autoridade sobre os filhos, enquanto estiverem debaixo das nossas autoridades, nós vamos deixar limites, nós vamos colocar limites, nós vamos colocar princípios, mas bem sabemos que um dia eles vão usar do seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então nós sabemos que Deus falou, olha Adão, enquanto você me obedecer, você desfrutará deste Éden. Éden significa lugar de delícia. Éden significa coisas boas. Enquanto você me obedecer, você então desfrutará dessa maravilha. Mas o dia que você então escolher ter uma vida independente de mim, certamente você vai morrer. E quando Adão então, ele come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele decide viver independente de Deus, e ele se separa do Espírito de Deus.
A palavra morte não é aniquilação, a palavra morte é separação. Quando Adão se decide viver uma vida independente de Deus, ele se separa do Espírito de Deus. E assim é conosco hoje. Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus, Ele nos dá a liberdade de tomar decisões sem ser dependente dEle. Porém, Ele deixa a orientação e os princípios dEle através da sua palavra, para você amar a sua esposa, para você se submeter ao seu marido, para você corrigir os seus filhos, para os filhos honrar os seus pais. Porém, você não é obrigado a fazer isso. Mas a bênção está nesta obediência. Quando você anda em obediência, quando você reconhece que esses princípios foram deixados por amor a você, porque Deus lhe ama, porque Deus quer que você tenha uma vida boa, porque Deus quer que você tenha uma unção de conquista, porque Deus quer que você seja um grande conquistador, porque Deus quer que você tenha sucesso, sucesso na família, o pai que honra o filho, o pai que honra a sua esposa, o pai que ama. E amar não é buscar a felicidade, amar é fazer o outro feliz. Amar é isso, eu decido fazer esse dia feliz. Por isso eu casei com ela, entre muitas mulheres, não tantas assim, que eu não era tão bom assim. Eu escolhi uma para fazê-la feliz. Ela não me obrigou. Eu não casei com ela por medo. Se bem que quando eu cheguei na casa dela, que eu vi 7 irmãos, deu um pouco de medo. Falei, se eu fugir daqui, eu estou morto. Não sei se eu volto. Né? Mas não foi por medo. Foi por amor. Foi por escolha. É por amor que nós vivemos hoje há 18 anos juntos. Confesso para você que nem sempre é mar de rosas, nem sempre é maravilhas, nem sempre é beijinhos, não é verdade? Mas o amor é fazer o outro feliz. E para fazer o outro feliz exige renúncia. Exige você abrir mão dos seus desejos, da sua vontade. Uma mãe decide fazer um filho feliz. Então ela acorda na madrugada, ela dá mamar, não importa se está frio, porque pense num ser egoísta, é criança, sim ou não? Quando ela está com fome, meu Deus, ela não quer saber se a mãe está com dor de cabeça, ela não quer saber se a mãe está com frio, ela não quer saber nada disso, ela coloca a boca no trombone e eu quero minha comida. É assim ou não é? Sim ou não? Então, você tem que abrir mão do seu direito. Você tem que abrir mão, é uma escolha que você fez. Você escolheu ser mãe. Ah, eu não escolhi não. Como não? Como é que você ficou grávida? Né? Não me venha com essa. Né? Você escolheu. Só foi Maria que foi fecundada pelo Espírito, pelo que eu saiba. Não é verdade? Né? Então você escolheu. Você escolheu. Queridos, é uma escolha. E amar a Deus é a mesma coisa, só que para mim amar a Deus, primeiro eu tenho que reconhecer o amor dele por mim. Então alguém parou e começou a me explicar o quanto Deus me ama, ao ponto de entregar o filho dele para morrer por mim naquela cruz, porque não teria aqui no mundo ouro e prata que fosse suficiente para pagar por aquilo que Adão tinha feito. E todos nós estávamos debaixo da autoridade de Adão. Por isso, tudo que era de Adão estava separado de Deus. E só havia um jeito de pagar por esse erro. Alguém sendo perfeito
morrendo em nosso lugar. Então foi quando Jesus, para querer ver o Pai feliz, para querer ver Deus feliz, porque a Bíblia diz que de tudo que Ele criou, o homem é a sua imagem e semelhança, tudo Ele formou pela sua palavra, mas o homem Ele fez com as suas mãos, e Ele soprou parte dele nas narinas, Ele soprou o ruach, Ele soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, o único ser que tem porção direta de Deus na sua criação, é o ser humano, é eu e você. Por isso nós somos a primícia de Deus, nós somos o melhor, nós somos a primazia de Deus, amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Você é a primazia de Deus. Deus lhe ama. Deus lhe ama, eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Ele demonstra o seu amor ao entregar o seu filho demonstra o seu amor por nós, ao morrer a nossa morte naquela cruz. Ele não era obrigado, Ele se entregou. Ele me ama, Ele te ama, Ele ama a humanidade. Eu não estou falando que Ele ama uma determinada classe ou uma religião. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi um grupo de pessoas, mas nem todas as pessoas conseguem receber o amor de Deus. E se amar é proporcionar felicidade, quando essa revelação caiu dentro do meu coração, quando essa revelação caiu que Deus quer o melhor para mim, Deus quer me ver feliz, Deus quer que eu tenha uma família abençoada, Deus quer que eu tenha filhos saudáveis, Deus quer que eu tenha filhos prósperos, Deus me ama, Ele quer o melhor para mim, e por isso Ele deixou todas as instruções de como eu desfrutar dessa paz e desta felicidade. Amém, queridos? Então eu me apaixonei por esse Jesus. Então eu me apaixonei por esse Deus. Quando alguém apresentou o amor dele por mim. Então ainda que eu passe momentos dificultosos, ainda que parece que as coisas que estão à minha volta, tudo conspira contra mim, é neste momento que eu olho para o alto, e eu sei que este Deus me ama, e apesar de eu não estar entendendo nada, e apesar de eu não saber nada, eu sei que aquele não é o fim, porque o fim que determina é o meu Deus, o Deus que me ama, amém, queridos? Então é aí que eu encontro força para andar na caminhada da fé. E por isso esse versículo diz que a fé opera pelo amor. Muitas pessoas têm atitudes de fé, muitas pessoas têm atos nobres de fé, mas fé em si mesmo, ou fé por medo, ou fé porque não praticam as coisas, porque não quer o mal sobre eles. Mas, querido, eu quero te dizer que a fé, ela só entra em operação e traz resultados quando você descobre o amor de Deus por você. Quando você entende o que Ele faz e fez por você. Então você decide servir não para ter nada, mas por amor a Ele. Porque por eu saber que minha esposa me ama, eu quero retribuir este amor. Por eu saber que Deus me ama, eu quero retribuir este amor. Eu quero corresponder este amor. E se Ele foi capaz de abrir mão de tudo por amor a mim, eu decido abrir mão de tudo por amor a Ele. Então esse casamento se torna perfeito. E as coisas que já é nossa, nas regiões celestiais, começam a se materializar no mundo físico e natural. Amém, queridos? Mas para isso, nós precisamos operar pelo amor. Amar é proporcionar felicidade. Amar não é buscar os seus próprios interesses. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, se você quiser anotar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que o amor não busca os seus próprios interesses.
Por isso eu falo muito com os jovens e com os casais, né? Quando você começa a cobrar da outra pessoa, quando você começa a sufocar a outra pessoa, isso não é amor, isso é obsessão, isso é doença, isso destrói um relacionamento. Amar não busca os seus próprios interesses. Amar busca realizar o interesse do outro. Se dentro do casamento você fizer assim, você vai ter a família mais feliz do mundo, porque você como marido vai procurar fazer a sua esposa feliz, a esposa como vai procurar fazer o seu marido feliz, vai procurar fazer tudo que o agrada, e vice-versa. Então é uma coisa linda, quando você vê um casal assim. Eu lembro de um casal, Deus já recolheu, e eles não eram cristãos, O nome deles era Henrique Mussi e Alvina Mussi. E era interessante que ele já com seus 70 anos, 75 anos, e os dois iam num churrasco, e era aquela briga, porque ele queria servir ela e ela queria servir ele. E ela fazia o lanchinho e ficava colocando na boca dele, e ele querendo pôr na boca dela, e eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus. E eu lembro que ela teve mal de Alzheimer, e ele tinha um câncer, mas ele cuidava dela, e a última vez que eu tive com ele olhou para mim, ele falou assim, eu só temo, quem é que vai cuidar? E aquela mulher num estado vegetativo, em cima de uma cama, e ele ficava o dia inteiro do lado dela, e ele acariciando ela, e ele falava para mim, Léo, ele me chamava de Léo, eu ainda vejo a Alvina com 20 anos de idade. Então eu comecei a entender isso, que amar é isso, é você ver a beleza da pessoa interior, e não aquilo que a aparência mostra, e aquilo me comovia. Eu falava, meu Deus, eu preciso aprender a amar, como o seu Henrique e a dona Alvina. É um exemplo que eu tenho para mim. Eles já se foram, mas foram algo que marcou na minha vida. Amar é proporcionar felicidade, amar a Deus é fazer Deus feliz. Muitas vezes nós viemos para a igreja porque queremos a felicidade, mas não podemos ficar a nossa vida nisso. É hora de a gente decidir fazer Deus feliz, porque Ele te ama, Ele já proporcionou tudo aquilo que era necessário para que nós tivéssemos uma vida regada. Agora é hora de nós procurarmos agradar a Deus. Você tem tirado do seu tempo para agradar a Deus? O que você tem feito para agradar a Deus? Você tem tido intimidade com o Senhor? O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, e quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e aquilo que você pedir em secreto, Ele te responderá. Queridos, um casal, quando ele quer ter intimidade, ele entra no quarto, ele fecha a porta, ele não quer ser incomodado, ele desliga o telefone, ele não acorda. Alguém falou para mim, eu tentei te ligar no sábado, 11 horas, falei, o telefone está desligado. Eu tenho tempo, eu tenho direito de ter intimidade. Pare de me perturbar. Não é verdade? Porque você não quer ser incomodado. Você quer desfrutar, e com Deus você tem feito isso. Você tem tirado um tempo para estar em oração, desligar o seu telefone, falando para as pessoas que, não, olha, espera um pouquinho. Ah, mas é o fulano, então o fulano tem prioridade sobre Deus. Como está o seu tempo de intimidade com o Senhor? O tempo de oração não é obrigação, deveria ser por amor, porque eu quero estar na presença dEle, porque eu amo estar na presença dEle, porque eu quero ter intimidade com Ele, eu quero saber o que Ele pensa do meu dia, eu quero saber o que Ele pensa da minha família, eu quero saber o que Ele pensa das minhas atitudes. Você tem tido intimidade com Deus? Amar não é buscar os interesses, mas é fazer alguém feliz. A chave para fazer sua fé ser operante é o amor, mas a fé que opera pelo
A fé que opera pelo, a fé que opera pelo amor. Eu cumpro os princípios de Deus não para receber nada, mas porque eu amo, porque eu sei que quando eu ando em obediência, eu agrado a Ele, eu faço-o feliz, por isso eu procuro fazer o meu melhor, por isso a Bíblia diz, não fazei a obra de Deus relaxadamente, faça por amor. Queridos, quando você ama o seu cônjuge, você pode... Existe um ditado aí no mundo que diz assim, o que os olhos não veem, o que os olhos não veem, mas quando você ama, você pode estar milhões de distância, você não tem a coragem só em pensar que você pode entristecer, você se mantém fiel. É assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. É assim que deve ser o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É assim que nós devemos nos comportar. Então, eu faço o que eu faço, eu evangelizo, eu prego, eu canto, eu adoro, não por medo, não porque eu quero ser reconhecido, mas porque eu sei que isso agrada a Deus. Eu discipulo, eu sou discipulado, porque eu sei que esse é um princípio que agrada a Deus. Porque, como o pastor Edivaldo pregou, que mensagem poderosa no domingo, né? O filho que ama, obedece. O filho que ama. Às vezes, nós chegamos para os nossos pais e dizemos, papai, nós te amamos tanto, mas as nossas atitudes não correspondem com a nossa fala, porque o filho que ama, obedece. O filho que ama, busca agradar o seu pai, né? Como filho amado, ele quer agradar o seu pai. Sejam meus imitadores, diz a palavra de Deus, como filhos amados, como filho que me ama. Este é o segredo de fazer a sua fé trazer resultado. Muitas vezes a sua fé não traz resultados, porque você faz por medo, porque você faz com medo de o inimigo vir te retalhar, mas não porque você ama a Deus. A fé que traz resultado é a fé que opera pelo amor. O amor é que traz unidade e traz a bênção no corpo de Cristo. Somente o amor. Quando eu recebo o amor de Deus e eu quero corresponder o amor que Ele tem por mim, eu passo a amar o meu irmão, eu passo a amar as pessoas, eu passo a me importar com as pessoas, eu passo a querer ajudar as pessoas, eu passo a querer lutar pela unidade. Queridos, é esse amor que falta se manifestar em nossas vidas. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao 15, diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servo uns dos, mediante o amor. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, você é pastor? Eu falo, sou. Então você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Eu falo, querido, eu posso, se tem alguém que pode, sou eu. Se tem alguém que pode todas as coisas, sou eu. Mas, por eu ter poder sobre as minhas escolhas, eu decido não fazer mais isso. Eu decido não fazer aquilo. Agora, o escravo não é aquele que pode todas, o escravo é aquele que não consegue. Eu fui escravo do cigarro por tantos anos, eu não conseguia parar de fumar. Isso não era ser livre, isso era ser escravo. Escravo ele não tem, ele fala, eu não vou fazer isso, e depois ele está fazendo, porque ele não tem a liberdade. Mas Jesus te chamou para a liberdade. Jesus te chamou para você ter decisão sobre as suas escolhas. Decisão. Você pode tudo, mas você não é mais escravo. Você não usa dessa liberdade para satisfazer os desejos humanos.
porque os desejos humanos estão dentro da gente. Mas eu uso dessa liberdade, eu escolho dessa liberdade para servir a Deus. Eu não sou obrigado. Eu decidi isso. Eu decidi cuidar de ovelhas. Eu decidi agora usar a minha vida em favor do reino. Isso é uma escolha. E eu tenho prazer no que eu faço. Eu amo fazer isso. Eu sei que fazendo isso, eu estou fazendo o papai feliz. Mas eu não faço isso por merecer nada. Eu não sou merecedor de nada. Eu não sou melhor do que ninguém. O fato de eu estar com o microfone na mão não me faz melhor do que ninguém. Foi uma escolha que eu fiz. Por amor a Deus, por amor às pessoas. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu como... Ei, preste atenção. Deus quer que você, primeiramente, tenha a revelação de que Ele te valoriza. Porque se você não se valorizar, você jamais valorizará os outros. O padrão para você, da mesma forma que você quer a felicidade, da mesma forma que você quer ser feliz, é desta forma que você tem que tratar as pessoas que estão ao seu lado. Amará o teu próximo. E quem é o teu próximo? É exatamente esse que está do teu lado. O teu próximo. Ame o teu próximo. Se ela na firme é aquele camarada que está do teu lado, mas você não conhece aquele camarada, é o meu chefe, ele é a pedra no meu sapato, ele é, meu Deus, miséria e queima, miséria e fora, miséria e sai, miséria e tudo, né? Mas ame ele, proporcione felicidade a ele, ore por ele, e assim você está cumprindo o mandamento de Deus. Agora olha que a Bíblia diz, porém, isso aí na versão King James, né? Se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutualmente, viver no Espírito e não na carne. Queridos, preste atenção. Amém. Preste atenção numa coisa. Muitos casamentos estão sendo destruídos, porque literalmente vive isso aqui, ó. É um atacando o outro, é um devorando o outro, é um impondo sobre o outro, é um querendo se tornar mais importante do que o outro. E isso é que vocês estão se destruindo. O diabo não tem poder para destruir vocês. O diabo não tem poder para destruir a igreja. Ele apenas usa aquilo que está dentro de nós. De onde vem o adultério? De onde vem a guerra? De onde vem a cobiça? Senão de dentro de nós. Queridos, é isso que tem acontecido. Nós temos nos autodestruído. Os filhos têm se autodestruído, destruído o relacionamento com os pais. E o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa e para tudo que você faça, você possa ir bem. Os filhos têm sido rebeldes, os filhos não têm dado atenção para o que os pais falam, os filhos têm afrontado os pais, os filhos têm se autodestruído. O marido destruído a sua esposa, não olhando para ela como o vaso mais frágil, e a Bíblia é bem clara: olhe para suas esposas, tendo nela o vaso mais frágil, para que não seja interrompida a sua oração. Então o inimigo coloca contenda, e aí você ora, mas a sua oração não chega ao Santo do Santo, a oração não chega aos céus. Por isso que a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. E a gente vai se destruindo, não dando a devida atenção. Mas nesta noite, o Senhor quer trazer uma unção de conquista, o Senhor quer trazer uma unção de cura. Nesta noite, o Senhor quer restaurar o teu lar, o Senhor quer restaurar a tua comunhão com Ele, o Senhor quer que você entenda que Ele te ama e Ele peleja a tua causa. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!
Veja como a bênção se manifesta através do amor. Eu tenho meditado sobre o livro de Ruth, inclusive eu já estou 3 domingos para pregar e Deus não permite ainda pregar sobre ela, né? Mas no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 16 ao 18, aqui está o exemplo clássico de como a bênção se materializa através do amor. Então, ao que ele respondeu, Ruth: não insista comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Preste atenção. Mialabe, ele pega a sua mulher Noemi e ele sai de Jerusalém, ele sai da casa do pão, ele sai de Belém e ele vai para Moabe, ele vai para o mundo e chega lá, ele fica 10 anos porque teve uma grande fome em Belém. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: ainda que você passe dificuldade, não saia da presença de Deus, porque o mundo te oferece uma paz passageira, e a paz passageira que o mundo te oferece é uma paz que vicia, é uma paz que cada vez mais você precisa daquilo, e daqui a pouco você se vê como escravo. E ali então, ele pega a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, e ele vai para Moabe, e eles ficam ali 10 anos. Mas aí a desgraça acontece. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos e ela fica com as suas noras. E ela fala: não me chame mais de Noemi, porque eu sou amarga, porque Deus tornou minha vida amarga. Mas ela então começa a ouvir falar que na casa do pão estava havendo uma grande bênção, porque na presença de Deus, na casa do pão, ainda que venha dificuldade, o tempo é contado, porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã logo vem a alegria. Na casa do pão, o tempo de aflição é determinado. Não saia da casa do pão. Mas ali ela perdeu todas as coisas, então ela decide voltar para a presença de Deus, ela decide voltar para Belém, e ela fala então para suas noras: olha, eu não tenho mais ninguém para dar seguimento ao liverato, para que vocês casem, e ainda que eu viesse casar e ter um filho, vocês teriam que esperar muito tempo para dar continuação. Por isso, fique vocês aqui na sua terra, porque eu vou voltar para a minha. Uma das suas noras acatou o conselho, mas Ruth não. Ruth amava a sua sogra. Ruth olhava para a sua sogra durante esses 10 anos. Ela viu na sua sogra um exemplo. Ela viu na sua sogra um exemplo de perseverança, um exemplo de devoção, um exemplo de dedicação. Ela aprendeu com a sua sogra sobre o Deus de Belém, e ela falou assim: não me peça tal coisa, eu irei contigo, aonde você for eu vou, aonde você morrer eu morrerei, não me peça tal coisa. E então Noemi, vendo o amor dela por ela, falou: então bora. E quando ela chega em Belém, então vocês leiam o livro de Ruth, ela conhece Boaz, que é o grande resgatador, e a bênção de Deus vem sobre a vida de Ruth e sobre a vida de Noemi, porque a fé que opera pelo amor, ela traz resultados. Amém, queridos? Tem o exemplo de Ruth, quando você ama a Deus, você anda nos princípios, e você então certamente vencerá a carne, vencerá os costumes que são normais aos homens, né? Porquanto eu vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne, a vontade humana, porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, do modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito,
já não sois mais subjugado pela lei. Preste atenção. Muitas vezes você fica lutando contra o pecado. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Eu não posso fazer. Irmãos, eu quero te dar um conselho. Em vez de você ficar lutando contra o pecado, lute para estar na presença de Deus. Tire tempo para estar na presença de Deus. Tire tempo para aprender sobre Deus através da sua palavra. Tire tempo para ter intimidade com Deus. Porque nesse tempo de intimidade, você vai ser o marido que Deus quer que você seja. Você vai ser a esposa que Deus quer que você seja. Você vai ser o filho que Deus quer que você seja. Você vai ser o pai que Deus quer que você seja. Que quando você tira tempo na presença de Deus, meditando e orando essa palavra vai se tornando uma realidade dentro de você. E quando você está cheio de Deus, você nem lembra do pecado. O segredo não é você lutar contra o pecado. O segredo é você lutar para estar na presença de Deus. E desta forma, você vai vencer a compulsão da carne. E eu te encorajo nessa noite. Decida por isso. Decida por isso. Amém? Amém, queridos? Então sirva a Deus por amor. Sirva a Deus por amor.